Bom, muito boa tarde. Queria dar as boas-vindas ao meu colega e amigo Pedro Sánchez. Já tivemos a oportunidade de estar juntos a semana passada, num momento muito importante em que reabrimos, conjuntamente com a Sua Majestade o Rei e o Presidente da República, a fronteira entre os nossos países. Mas temos agora que nos concentrar na preparação do próximo Conselho Europeu, de 17 e 18 de julho, porque é absolutamente essencial que a Europa não perca mais tempo e seja capaz de dar uma resposta comum e suficientemente robusta à dimensão económica e social da crise do Covid. O Covid tem sido um drama para a saúde, mas tem tido consequências devastadoras na economia e no emprego. E a Europa tem que responder de uma forma conjunta e suficientemente robusta perante a dimensão desta crise. A proposta que a Comissão Europeia apresentou é uma proposta inteligente, justa e equilibrada. E esperemos que possa ser a base para uma aprovação o mais rapidamente possível desse pacote, que nos permita relançar um programa de recuperação económica que responda não só às necessidades de hoje, mas também esteja focado e ancorado na ambição que temos que ter para um futuro de acelerar a transição digital, de acelerar a transição para uma economia mais descarbonizada e apoiar a transição para a ação climática, mas também para aumentar a autonomia estratégica da União Europeia, das nossas empresas, nas cadeias de valor à escala global. E por isso esta proposta é uma proposta que responde às necessidades do imediato, mas que está centrada e focada também na ambição que temos que ter para o futuro. E por isso acho que é muito importante que nos organizemos de forma a apoiar a proposta da Comissão e a trabalharmos juntos dos nossos parceiros para que seja possível, em julho, termos uma aprovação de um programa de recuperação que responda com urgência necessária às necessidades da recuperação económica, da proteção do emprego e também que nos permita, o mais rapidamente possível, termos estas ferramentas essenciais para que possamos responder com eficácia às necessidades dos nossos cidadãos e da economia europeia. Pues muchas gracias, querido Antonio, primer ministro de Portugal. Es para mí un placer estar aquí, como bien ha dicho el primer ministro, desde ese encuentro que tuvimos en Badajoz y también en Elvas, en La Raya, junto con el presidente de la República Portuguesa y con Su Majestad el Rey de España, propiciando ese reencuentro después de un cierre no deseado ni por el gobierno portugués ni por el gobierno español, pero que era un cierre necesario para poder hacer frente a la pandemia con garantías y hacer frente, pues lógicamente, al control de este COVID inédito, esta crisis del COVID inédita desde hace 100 años, al menos en la historia de la humanidad. Aquí se ha dicho por parte del primer ministro portugués, hemos escuchado también declaraciones de máximos líderes europeos, por ejemplo la canciller Merkel, hablar de que la crisis que estamos atravesando es una crisis igual de grave o al menos tan grave como la que se ha producido o se produjo en términos históricos después de la Segunda Guerra Mundial. En definitiva, estamos ante una crisis sin precedentes en el ámbito sanitario, en el ámbito social y en el ámbito económico, y para eso necesitamos reforzar el proyecto europeo. Entonces, en Elvas y en Badajoz, el primer ministro portugués y yo mismo quedamos en mantener una reunión a los pocos días en Lisboa para compartir estrategias y también para relanzar nuestra relación, no porque no quisiéramos seguir cultivándola durante estas semanas, sino porque no pudimos hacerlo como consecuencia del confinamiento. Y ese relanzamiento, pues lógicamente tiene dos vertientes, una en el ámbito europeo, como ha dicho el primer ministro Costa, y yo desde luego pues no hago más que suscribir sus palabras, y en segundo lugar un relanzamiento de nuestras relaciones bilaterales, que lógicamente también como consecuencia de la pandemia pues han quedado hibernadas, congeladas como consecuencia del confinamiento. En relación con Europa, yo suscribo todas y cada una de las palabras del primer ministro Costa. Creo que el mes de julio es el mes para el acuerdo en Europa.
En segundo lugar, que al igual que estamos diciendo todos y cada uno de los dirigentes europeos a nivel nacional, la unidad salva vidas, empresas y empleo, la unidad puede salvar muchas empresas, mucho empleo y puede también reforzar el proyecto europeo en los próximos años, y por eso creo que es fundamental que todos los dirigentes europeos seamos conscientes de que el mes de julio es el mes para el acuerdo. Que el mes de julio tenemos que llegar, sé que va a ser una negociación difícil, a un acuerdo en ese Consejo del 17 y el 18 de julio, en el ámbito del Fondo de Recuperación y en el ámbito también del marco financiero plurianual. Aquí, hace pocas semanas, hace pocos meses, también tuvimos una reunión, todos aquellos países amigos del Fondo de la Cohesión. No podemos olvidarnos en el marco financiero plurianual de la cohesión, tampoco de la política agrícola común, que se ha demostrado fundamental a lo largo de estas semanas tan difíciles en la garantía del suministro alimentario para el conjunto de la población europea. Y en el Fondo de Recuperación, claramente, como bien ha dicho el primer ministro Costa, tanto la propuesta de la Comisión como la propuesta que hicieron dos países importantes de la Unión Europea, como es Francia y Alemania, como las propuestas que distintos países hemos ido aportando a lo largo de este debate para responder a la crisis económica, todas y cada una de esas propuestas decían que la envergadura del Fondo de Recuperación tiene que ser, como mínimo, de la cantidad que se está planteando por parte de la Comisión Europea. Que muchas de esos fondos tienen que estar vinculados con las transferencias y no con los préstamos. Y que, lógicamente, tenemos que dar un horizonte de temporalidad a la gestión de todos esos recursos lo suficientemente amplio para que esos fondos que gestionemos pues sirvan para esa verdadera transformación a la cual antes ha hecho referencia el primer ministro Costa, de digitalización, de transición ecológica, en la que lógicamente todos los gobiernos europeos estamos comprometidos. En segundo lugar, en la relación bilateral, creo que tanto el primer ministro como yo estamos dispuestos a relanzar de nuevo esa cumbre entre España y Portugal. El primer ministro luego lo comentará en las preguntas, pero creo que es importante que cumplamos con nuestras obligaciones y también con nuestros deseos antes de finalizar el año, para que podamos encontrarnos de nuevo ambos gobiernos, porque hay muchísimas cosas que podemos hacer conjuntamente. De hecho, estoy convencido de que cuando diseñemos esos planes nacionales de reforma para esa transición ecológica, para esa transición digital, para, por ejemplo, el reto demográfico, hacer frente, en definitiva, a la despoblación, estoy convencido de que proyectos como el de la raya, que pues sirvió para reabrir las fronteras entre España y Portugal hace escasos días, el pasado 1 de julio, podemos también darles una visión compartida para que creemos esas sinergias en beneficio tanto de los vecinos portugueses como de los vecinos españoles. En definitiva, hay mucha tarea por delante, sobre todo hay muchas ganas, mucha ilusión y algo muy importante, y es una visión compartida de por dónde tiene que ir Europa y por dónde tiene que ir España y Portugal para hacer frente a esta crisis sin precedentes en los últimos 100 años de historia de la humanidad. Sí, Carlos Cue del País, en nombre de los periodistas españoles desplazados. Les quería preguntar a los dos, parece que una de las claves va a estar en la condicionalidad. ¿Qué condicionalidad estarían dispuestos a aceptar ustedes para llegar a un acuerdo? ¿Dónde están esas líneas rojas? El presidente hablaba de la cantidad del fondo. ¿Dónde están las líneas rojas de ustedes en la negociación? Y un detalle, ambos son socialdemócratas, dos de los más duros, Suecia y Dinamarca, también son socialdemócratas. ¿Qué van a hacer para convencerles? ¿Por qué ahora no funciona esa lógica política? Y al presidente español, dado lo que está pasando en Lugo, en el País Vasco, ¿ha sido precipitado convocar las elecciones ahora? ¿España va a votar? ¿Se puede votar seguro el domingo en España? Bueno, en relación con la primera de las preguntas, ¿cuáles son las líneas rojas, Carlos? Yo creo que la posición del Gobierno de España ha sido muy clara. De hecho, el non-paper que nosotros circulamos al principio de la crisis hablaba de 1 billón de euros o incluso 1,5 billones de euros para poder hacer frente al agujero que en la economía europea va a causar la crisis del COVID. Bueno, al final la propuesta ha sido de la Comisión Europea de 500.000 millones de euros, más 250.000 millones de euros aproximadamente, estoy hablando en términos redondos, en números redondos, a través de transferencias y de préstamos.
Bueno, nos parece, como bien ha dicho antes el primer ministro Costa, una propuesta inteligente, una propuesta equilibrada, una propuesta positiva y que nosotros aplaudimos, porque va en la línea que comentamos y que propusimos los españoles, el Gobierno de España, al principio de la crisis. En segundo lugar, a eso hay que sumarle también los casi 500.000 millones de euros que se aprobaron en el Eurogrupo bajo la presidencia de Mario Centeno, al que quiero reconocer su labor y su trabajo, para financiar ERTEs a través del Fondo de Reaseguro, para financiar líneas de avales a empresas con dificultades como consecuencia de la crisis del COVID, a través del BEI, y esa línea precautoria sin condicionalidad a través del MEDE para financiar gasto sanitario que está disponible para los Estados miembros. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con esa visión y creemos que en la dimensión de ese fondo de reconstrucción, en el equilibrio entre transferencias y préstamos, y sobre todo, y lo más importante para nosotros, en lo que es la temporalidad para poder gestionar todos esos recursos de manera eficaz de cara a esas transformaciones estructurales que antes hemos señalado, digitalización, transición ecológica, esos serían para nosotros las principales, digamos, preocupaciones y elementos a preservar. Y en relación con la pregunta que usted me hacía sobre el confinamiento en Galicia. Como sabe, vivimos en España en un estado descentralizado. La gobernanza de la política sanitaria está en manos de las comunidades autónomas y quien tiene que ofrecer esa información y dar la transparencia que lógicamente demandan los gallegos y gallegas, pues en este caso es el presidente de la Xunta de Galicia. Y la condicionalidad, disculpa Carlos, por supuesto para nosotros la condicionalidad tiene que estar vinculada con estas cuestiones a las cuales antes hemos hecho referencia, la transición ecológica, la transición digital, la capacitación de nuestro capital humano. Es ahí donde creo que tenemos que volcar, digamos, esa condicionalidad. Porque ahora mismo la tarea, yo creo que de todos, tanto de los empresarios como de los trabajadores, como de las instituciones públicas a nivel nacional, en nuestro caso, y a nivel europeo, tiene que ser el crecimiento económico, recuperar el crecimiento económico y la creación de empleo. Mezclarlo con otra serie de políticas me parece que no es el momento ahora mismo. Pero en todo caso, nosotros siempre somos un gobierno que está comprometido con lo que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir, estamos comprometidos con la estabilidad presupuestaria como no puede ser de outra maneira. Bom, começando pela questão das condicionalidades. A proposta da Comissão é particularmente inteligente porque não propõe nem um cheque em branco, nem uma nova troika. O que é que propõe? Primeira condicionalidade. O montante de financiamento pode servir para duas coisas. Em primeiro lugar, investimentos. Em segundo lugar, apoiar as reformas. Em segundo lugar, quais são as elegibilidades? Nós podemos mobilizar esses recursos, esses investimentos e essas reformas para acelerar a transição digital e climática, para reforçar a nossa autonomia da economia europeia no contexto da economia global, para reforçar a resiliência da União Europeia. E essa é uma condicionalidade muito importante. Em terceiro lugar, o modelo de governação. Cada país propõe o seu programa em função das suas necessidades específicas, em função das suas capacidades específicas e deve ser tratado no quadro em que já estamos habituados do desenho do semestre europeu. Em cada país apresenta o seu programa nacional de reformas, eles são apreciados pela Comissão, são apreciados pelo Conselho e é nesse quadro que se deve desenvolver esta relação. Criar novas condicionalidades não faz sentido. O que faz sentido é aproveitar as instituições como elas existem e o quadro do semestre europeu parece-me particularmente adequado. E é óbvio que cada país, quando apresenta o seu programa, deve apresentar metas concretas. Se queremos que um dos objetivos seja contribuir para o combate às alterações climáticas, devemos fixar objetivos para a redução do CO2. Se queremos que o objetivo seja a recuperação económica, devemos ter objetivos para o crescimento económico, para a redução do desemprego. Se queremos que um dos objetivos seja aumentar a resiliência da União Europeia, devemos ter objetivos para a redução da pobreza, para a redução da dívida
E isso são objetivos que reforçam a resiliência do conjunto da União, que aceleram a nossa transição climática, que reforçam a nossa capacidade de recuperação económica. E acho que esta é de uma forma muito razoável e de bom senso a forma de estabelecer um programa que não é nem um cheque em branco, nem uma nova troika. Pedro Moraes Fonseca, Agência Lusa. Eu gostava de saber, em primeiro lugar, em que medida... Tenho que falar mais alto, Pedro. Sim. Mesmo em português ouve-se mal. Em que medida é que Portugal e Espanha estão disponíveis para ter flexibilidade negocial de aceitarem uma redução em baixa do quadro financeiro plurianual? É talvez a única forma de se obter já um acordo em julho com os países, sobretudo com os países do Norte, haver um ajustamento em baixa do quadro financeiro plurianual em termos de montante global. Segundo, quando é que é a próxima Cimeira Luso-Espanhola? E terceiro lugar, em relação aos corredores verdes, Portugal tem algum plano para tornear aquele critério de número de infectados por cada 100 mil habitantes? É isso. Bom, em primeiro lugar, eu acho que nesta fase o que é essencial é termos um acordo durante o mês de julho. E este não é um momento para estarmos a desenhar linhas vermelhas, é um momento para estarmos a abrir vias verdes para haver um acordo entre todos. A Comissão teve a proposta da Comissão é particularmente inteligente, porque ao mesmo tempo que responde à necessidade de ter um programa de recuperação económica suficientemente robusto, procura ultrapassar os pontos que nos tinham bloqueado em fevereiro num acordo sobre o quadro financeiro plurianual. Nós temos simultaneamente, e por isso, aquilo que acho que é importante garantir é, em primeiro lugar, que o programa de recuperação é suficientemente robusto para fazer face às necessidades presentes. E todas as estimativas do Banco Central Europeu, da própria Comissão Europeia, do FMI, dizem que as economias europeias vão ter um impacto brutal, sofrer um impacto brutal em consequência do Covid. E portanto, nós temos de ter um plano que não seja pouquinho, mas que seja suficientemente robusto para responder a estas necessidades. Perante as estimativas que têm sido apresentadas, esta proposta da Comissão de 750 mil milhões de euros me parece-nos adequada para, somando aos recursos que o Eurogrupo mobilizou, à capacidade de intervenção do Banco Central Europeu, pode dar uma resposta adequada à crise naquilo que é a dimensão que podemos estimar neste momento e que ninguém nos pode garantir que não se venha a agravar ao longo do próximo ano. Todos temos de trabalhar para que não se agrave, mas ninguém pode garantir que não se agrave. E por isso começar neste momento a reduzir aquilo que é a dimensão da capacidade de reação do programa de recuperação seria estarmos à partida a diminuirmos a nossa capacidade de resposta, não só à crise atual, como a qualquer eventualidade de agravamento. Segundo lugar, e sobre o quadro financeiro plurianual. Claro que podemos sempre discutir se é um bocadinho mais, se é um bocadinho menos. Agora, há aqui algo que é fundamental. Não deve haver cortes na política de coesão, nem no segundo pilar da política agrícola comum. Essas são as linhas que são as linhas fundamentais. A última questão que coloca, que tem a ver com a abertura das fronteiras. Eu acho que nós devemos seguir aquilo que é a orientação da Comissão Europeia. E é, por exemplo, o que Portugal e Espanha estão a seguir, que é haver uma abertura de fronteiras entre países que alcançaram um nível semelhante de contágio nos diferentes países. Há países que tiveram mais contágios numa fase inicial, há países que têm mais contágios numa fase seguinte, há países que fizeram mais testes, há países que fizeram menos testes e a comparabilidade deve integrar o conjunto destes critérios. Aliás, é a recomendação da Agência Europeia da Prevenção das Doenças, dizendo que a avaliação dos riscos deve ter em conta o conjunto muito diversificado destes critérios
e não um único critério. Se fosse por um único critério, por exemplo, não fazia o menor sentido a posição que o Reino Unido assumiu, visto que em manifesto que perante o nível de contágio existente no Reino Unido, comparando com as diferentes regiões de Portugal, não há nenhum critério para que as pessoas não se sintam mais seguras em qualquer região portuguesa do que a seguir no Reino Unido. Portanto, acho que é preciso ter em conta o conjunto destes critérios e não fixarmos num único critério, porque senão isso não protege nem as populações, nem é um critério fiável para as relações de confiança que é necessário restabelecer para que as viagens e a economia global retome a sua normalidade. Bueno, yo creo que ha respondido todo el primer ministro Costa. Yo, por complementar, creo que el objetivo ahora mismo es la recuperación económica, es recuperar la senda de crecimiento económico, de creación de empleo, y en ese sentido es tan importante el poder llegar a un acuerdo en el mes de julio. Julio tiene que ser el mes del acuerdo europeo, y de un acuerdo además que tiene que dar una respuesta conjunta por parte de todas las instituciones europeas y los gobiernos. En segundo lugar, creo que esta pandemia también ha dejado encima de la mesa algunas lecciones que previamente en debates que teníamos en Bruselas pues habían parecido cuestionarse por algunos queridos colegas del Consejo Europeo. Por ejemplo, aquellas políticas que son nuevas y aquellas políticas que son antiguas. Pues se ha demostrado, por ejemplo, que la PAC es una política antigua, pero que goza de muy buena salud, porque gracias a ella tenemos una seguridad alimentaria que nos ha permitido proveernos de alimentos y no que haya cortes en la distribución de alimentos y la producción de alimentos tan importante con la pandemia. Y en segundo lugar, como bien dice el primer ministro Costa, igual la cohesión. Ahora mismo con la cohesión se puede abrir una gran oportunidad para responder al reto demográfico que lógicamente países como Portugal y España tenemos por delante. Y por último, en relación con la lista de los países terceros a los que hemos abierto las fronteras, el conjunto de países Schengen, yo reforzar lo que ha dicho el primer ministro Costa. Nuestros ministros de Asuntos Exteriores lo que han hecho ha sido fundamentar su decisión en base a criterios científicos. No ha habido más criterio que ese. Desde luego, no ha primado, digamos, la relación diplomática sobre la seguridad y la salud pública de nuestros compatriotas. Hola, buenas tardes. Soy Karina Verdú de Antena 3. Pregunto en nombre de toda la prensa. Presidente, quería preguntarle si España tiene ya los apoyos cerrados para que Nadia Calviño presida el Eurogrupo, y al primer ministro portugués quería preguntarle si apoya esa candidatura para sustituir a Mario Centeno. Y en clave nacional, si me permite, ¿cuál es la razón por la que no va al funeral de esta tarde? Y para terminar, presidente, quería saber si comparte las críticas que su vicepresidente segundo está lanzando contra algunos medios de comunicación y periodistas, en concreto contra, por ejemplo, nuestro compañero Vicente Valles. Gracias. Bueno, en relación con la segunda pregunta, el Gobierno va a estar presente en el funeral organizado por la Conferencia Episcopal. Va a estar la vicepresidenta primera del Gobierno de España. En relación con la primera de las preguntas, es decir, la candidatura de la vicepresidenta económica Nadia Calviño a la presidencia del Eurogrupo, pues lógicamente entramos en la semana decisiva. Estamos hablando con todos los colegas de gobiernos de la zona euro y, en fin, nosotros estamos trabajando. Yo permítame que no desvele nada, porque, pero bueno, estamos razonablemente optimistas respecto a la respuesta y agradecidos respecto a la respuesta que estamos teniendo por parte del resto de países. Y no solamente países progresistas, sino también ahora mismo países gobernados por partidos conservadores, del Partido Popular. Y en relación con la última de las preguntas, fíjese, sabe que cuando me han preguntado por esta cuestión nunca he dicho que, y además en esta y en otras muchas cuestiones, nunca he valorado procesos judiciales abiertos. A lo largo de mi trayectoria política he sido objeto de críticas positivas por parte de los medios de comunicación, no tan positivas por parte de algunos medios de comunicación, incluso desfavorables o muy desfavorables por parte de otros medios de comunicación. Y nunca he hecho valoración sobre ello. Y por tanto no voy a hacer valoraciones sobre, en este caso, un colega del Gobierno, el vicepresidente Iglesias.
Bom, pela minha parte, queria reafirmar mais uma vez, nós apoiaremos, como já tornámos público, a candidatura de Nádia Calvinho à presidência do Eurogrupo. Bom, desde logo pelas suas próprias qualidades pessoais, pela forte experiência que tem em matéria europeia e também pela convergência de pontos de vista que temos mantido sobre o que é que deve ser o futuro da União Económica e Monetária, e Portugal e Espanha têm partilhado uma posição conjunta sobre essa matéria. Para além disso, trata-se também da candidata da nossa família política e também não esquecemos que, não sendo da mesma família política, a Espanha também apoiou, desde a primeira hora, a candidatura de Mário Centeno, quando ele concorreu a presidente do Eurogrupo, e há uma boa tradição dos nossos dois países de apoio recíproco às candidaturas internacionais e, portanto, pelas suas qualidades pessoais, por razões políticas, mas também pelas relações tradicionais entre Portugal e Espanha, com certeza que iremos apoiar Nádia Calvinho. Boa tarde, Pedro Zambujo, RTP, também a representação dos jornalistas portugueses. Questões para o Primeiro-Ministro português e aproveitando que tem a companhia do seu homólogo espanhol, o governo espanhol conseguiu, neste pós-pandemia, um acordo muito alargado no Parlamento, não só com a base que normalmente o apoia, mas também ao centro. Em Portugal, pelas declarações que ouvimos este fim de semana dos dirigentes do Bloco de Esquerda e do PCP, parece ter o governo português hostilizado um pouco esses apoios à esquerda. Acha que é mais difícil em Portugal conseguir esse consenso alargado também ao centro e à esquerda? Outras questões relativamente a uma queixa da Agência da Proteção Civil que diz que não recebeu financiamento este mês e que está em causa um atraso do Ministério das Finanças para o pagamento e que está comprometido o combate aos fogos florestais neste verão. E também aproveito para lhe perguntar se lhe agrada a ideia de não ir tantas vezes ao Parlamento parece que está a figurar o fim dos debates quinzenais num acordo entre PSD e PS. Bom, relativamente às relações do Governo com o Parlamento, o Parlamento define essas relações e nós cumprimos o regimento conforme ele existe. Não se trata propriamente de um gosto pessoal, é uma obrigação que o Governo tem de responder perante a Assembleia da República e responde nos termos que a Assembleia da República o definir. Relativamente à questão da Autoridade Nacional de Proteção Civil, como é sabido, foi aprovado na sexta-feira passada o orçamento suplementar que visa precisamente reforçar as dotações para um conjunto de serviços do Estado em que a situação do Covid-19 implica o aumento dessa despesa. Terceiro lugar, vamos ver, eu creio que quanto à orientação política do governo português não há a menor das dúvidas, nem vejo como possam ser alimentado qualquer dúvida. Na noite das eleições tive a oportunidade de dizer, enquanto secretário-geral do PS, que os resultados eleitorais eram muito claros. O que os portugueses manifestaram foi o desejo de retomarem a chamada geringonça, agora com um PS mais forte e também, porventura, diversificado a novos parceiros, para novos partidos eleitos para a Assembleia da República como LIVRE ou reforçados como o PAN. E da nossa parte tem sido sempre essa a posição, não temos nenhuma razão para alterar essa posição. Tive a oportunidade de dizer no encerramento do debate do orçamento suplementar, que é obviamente com aqueles partidos com quem em novembro de 2015 iniciámos o programa de recuperação da economia portuguesa, que contamos para voltar a recuperar a economia portuguesa depois desta crise do Covid. E este fim de semana tive também a oportunidade de dizer muito claramente que ninguém pense que a solução política para o futuro em Portugal deva ser um bloco central. Isso seria empobrecer a democracia, seria desproteger a democracia da necessidade de haver sempre alternativas no campo democrático, porque esse é o melhor antídoto contra o populismo. Muitas vezes perguntam-me porque é que em Portugal o populismo tem menos expressão do que em outros países da União Europeia. E a razão fundamental é essa, é que sempre que os portugueses sentiram a necessidade de haver uma mudança política, encontraram sempre no campo democrático, seja à esquerda, seja à direita, alternativas políticas. Foi assim em 2011, foi assim em 2015 e há de ser assim quando os portugueses entenderem que chegou o momento de haver uma alternativa política. Acho que neste momento o que é importante é garantirmos estabilidade e estarmos focados naquilo que é a prioridade, que é continuar a controlarmos a pandemia, criar as bases para a recuperação económica, a recuperação social, responder às angústias
que os portugueses sentem, quer perante a ameaça do Covid, quer perante o risco de desemprego ou de perda de rendimentos, as empresas retomarem a sua atividade numa economia global que tem dificuldade em encontrar também o seu caminho de relance. E a última coisa que eu acho que passaria pela cabeça de quem quer que seja é, num momento tão difícil para o país, acrescentar crise política a uma situação que eu acho que já é suficientemente complicada. E, portanto, eu acho que o que nós necessitamos é precisamente uma base política alargada para seguir em frente, ultrapassar esta situação, estabilizar a economia, que foi a aprovação do orçamento suplementar foi muito importante para que isso acontecesse, e depois criar as condições para a recuperação económica, desde logo contando com o forte apoio da União Europeia, porque numa crise desta dimensão, só à escala da União Europeia, nós conseguiremos sair em conjunto. E aí é preciso compreender que nenhum país está sozinho e que todos temos que sair em conjunto. Para a recuperação económica portuguesa, é fundamental a recuperação económica da Espanha, que é o nosso primeiro cliente. Para a recuperação económica do conjunto da Europa é fundamental que o mercado interno volte a funcionar. Isso é importante para os países mais afetados pela crise, mas também para aqueles que mais beneficiam do mercado interno, como é o caso da Alemanha ou como é o caso de países como a Holanda. Portanto, é uma matéria sobre a qual o interesse essencial é comum, e isso deve ser aquilo que nos deve motivar a todos, e nenhum deve esquecer, quando no dia 17 nos encontrarmos todos em Bruxelas outra vez, que é dizer, se queremos sair rapidamente desta crise, se queremos rapidamente combater o desemprego, se queremos rapidamente proteger os rendimentos das famílias, temos que com urgência chegar a este acordo, e como disse o Presidente Sánchez, julio tiene que ser el mes del acuerdo al nivel europeo. Muchísimas gracias, Antonio, por el apoyo a la vicepresidenta económica en la candidatura del Eurogrupo. Y quizás se nos ha olvidado comentar cuándo vamos a celebrar la cumbre. Sim. Nós temos adiado por motivos vários esta cimeira, mas seguramente final de setembro, princípio de outubro, vamos a poder ter esta cimeira, que terá lugar, como já previsto, na cidade da Guarda, e que vai ter como tema central um projeto que temos vindo a trabalhar em conjunto nos últimos anos, que é a definição de uma estratégia comum de desenvolvimento transfronteiriço. E se já era uma urgência, hoje é uma prioridade fundamental para responder também a esta crise. Esta é a única fronteira na toda a União Europeia que não é um dos locais de maior desenvolvimento, mas pelo contrário tem sido um local de despovoamento de um lado e do outro da fronteira, de empobrecimento, e temos que robustecer todos estes territórios para podermos sair da crise. E, portanto, esta estratégia de desenvolvimento transfronteiriço vai ser o prato forte desta próxima cimeira que iremos celebrar na Guarda, final de setembro, princípios de outubro. Muchas gracias. Muchas gracias.